Boa tarde, estamos de volta aqui com mais um episódio do Elas e a Lei. E hoje com uma convidada muito especial, Layara. A Layara, ela é mãe, empreendedora, palestrante, mentora, está aqui para ajudar muitas mulheres e principalmente fundadora do Instituto Te Acolho e também fundadora do Café Vive Pronta, que ajuda muitas mulheres. Hoje convidamos a Layara a pedido dos nossos ouvintes, porque a Layara é mãe atípica e ela passa por uma rotina e ela veio dividir com a gente muitas das suas experiências. Prazer, Layara, pode se apresentar. Prazer é meu, muito bom estar aqui com vocês, né, falando desse assunto que eu falo que eu recebi, né, essa bandeira com o nascimento do Otto, e é algo que se tornou parte mesmo da minha vida, não só do dia a dia, mas também de partilha, né, de transmitir o conhecimento, mas também as vivências do dia a dia de uma mãe atípica. Doutora Andressa também está aqui com a gente hoje para compartilhar seu conhecimento com relação às leis da pessoa com deficiência. Hoje nós vamos tratar especificamente da dificuldade do acolhimento social da mãe, da pessoa que é autista, né? E eu queria saber de você, Layara, como que é o acolhimento da sociedade com você, com seu filho? Quais são as dificuldades que você já passou? Pra você dividir com a gente aqui. Hoje, com já uma considerável quantidade de informações, isso tem melhorado. Mas depende de ambientes, depende de lugares, depende de cada pessoa. Então, as pessoas ainda tendem a focar muito em coisas do passado. Em se apegar que, agora autismo é coisa que tá na moda, que não é autista nada, porque às vezes vê o nosso filho ali em um período curto de tempo. E as pessoas, elas nos questionam disso. Mas ele não é autista. Tem muito julgamento. Exato, e aquela coisa de perceber a criança em 1 hora e esquece que nós estamos com a criança 24 horas, né? E com todas as terapias, o quanto isso evolui. Então, claro que vai muitas vezes minimizando as características, né? E então, olhares, julgamento em ambientes, né? Às vezes a gente vai lugares públicos. E eu, por exemplo, quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu precise ir no centro, por exemplo, preciso ir em lojas, dificilmente eu levo o Otto. Eu procuro fazer de uma maneira que eu consigo fazer sozinha, porque criança por si só, ela já vai se atrair por um monte de coisa. Isso é verdade. Né? Então ela vai se atrair. Só que com eles, em alguns momentos, isso estressa, cansa, né? Todos nós. Chega uma hora a gente cansa de alguma coisa. Então acaba sendo mais estressante. Tanto para nós, porque aí eu tenho que estar ali não só cuidando dele, mas tentando resolver o que eu preciso e muitas vezes tendo que lidar com o ambiente, com as pessoas, com os olhares. Então eu vejo que para mim, assim, foi muito importante trabalhar o autoconhecimento. Eu falo que em 2021, que foi o ano seguinte ao diagnóstico dele, eu passei por um processo assim muito profundo. Até no sábado, na roda de conversa que nós tivemos lá em Cambuí, do Instituto, eu compartilhei isso, de um período depressivo que eu passei, porque as pessoas olham para a mãe e dizem assim, para muitas, né, você é forte, você vai conseguir, né, você é guerreira, e a gente não quer ouvir isso. Sim. Né, muitas vezes. Então, às vezes é um não acolhimento, mas com palavras acolhedoras. Sim, uma tentativa. Uma tentativa, isso. De acolher, mas que não gera nenhum acolhimento. Então, são muitas vertentes para falar, Na verdade, né? te coloca até numa situação de culpa. Sim. Fala assim, eu não tô sendo tão forte. Sim, exatamente. Né? Então, isso eu vejo por mim, assim, que já tenho mais esse perfil de fazer. Então, eu acabei me sobrecarregando num nível que eu entrei num período depressivo. Porque eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir. E a gente corre contra o tempo em relação ao desenvolvimento deles. E então nós sofremos isso. Então é a falta de acolhimento de profissionais, que a nossa vida, após o diagnóstico, ela passa a ser clínicas, médicos, então a gente começa a conhecer um monte de gente nesse sentido.
E muitas vezes até um feedback de um profissional que atende o nosso filho. Às vezes entra assim de um jeito que dói demais. Então é falta de acolhimento em geral. Escola, profissionais, pessoas ao redor, muitas pessoas, é porque não sabem, não entendem sobre o autismo. Então ouvem poucas coisas ou generalizam com outros tipos de deficiência, né? E aí traz isso pro autismo. Então, o que eu passei a fazer foi ignorar. Porque se eu fosse ter que ficar explicando pra pessoa o que era, o que não era, então eu passei a deixa ela que ela não entende direito. É até um desconhecimento da sociedade, foi o que a gente estava conversando antes, né? Até a gente, nós que somos profissionais do direito, tem hora que é difícil, porque a lei trata de uma forma, né? Os institutos de outra forma, e o acolhimento para vocês deve ser de outra forma. E para quem não está vivendo isso, entender, tem vezes que é difícil. Uhum. E ao mesmo tempo, é uma obrigação nossa estar tentando, porque isso é a inclusão. Isso. Né? Isso é a inclusão. Então, essa inclusão, esse conhecimento, eu acho que não tem que ir só para a mãe dos autistas, mas para todas as mães. Sim. Porque na sala da minha filha mesmo a gente tem, né, crianças que têm autismo, temos outros tipos, né, não, a gente está falando, não é uma deficiência, igual você falou, ele é autista, e a gente tem outras crianças com deficiência, com outros tipos de deficiência, tá? Por que eu falo outros tipos de deficiência? Eu tô tratando isso porque na legislação, como a gente estava falando, ela traz o autista como um deficiente, tá? Então, a gente acaba sempre levando esse linguajar, mas que conversando com você, a gente entendeu que não é o adequado, né? E eu queria que você explicasse para todo mundo o porquê levar essa situação da pessoa que é autista não ser deficiente, tá? Até para o pessoal saber tratar as demais mães, tratar os demais, né, autistas de uma forma com um linguajar que traga essa inclusão e esse acolhimento para vocês. Sim. Eu acredito que essa questão do ser deficiente ou não ser deficiente não é algo que talvez afete muito. Certo. Até por conta de já ser natural, né, na sociedade, incluir como deficiente. Mas o que eu olho muito é a questão do acolhimento até em relação à inclusão. Então eu olho para essa deficiência ou não, muito mais dentro dessa inclusão. Então, porque quando eu penso, isso vem da história, lá atrás. Se for pesquisar como eram tratadas as pessoas com deficiências, antigamente elas eram amarradas, elas eram ficavam em manicômios, né, que eram chamados na época, e elas eram submetidas a testes. Então, o que essas pessoas eram? Ninguém. Elas não eram nada, elas não tinham valor. Então, elas não tinham nada a oferecer. Então, isso ficou registrado. Então, isso foi passando, né, como um conhecimento, um padrão. Então, às vezes, o que incomoda essa coisa do deficiente é que isso mais é para qualquer pessoa que tenha uma deficiência. É que todo mundo olha para essa pessoa como incapaz. E ela não é. E aí, trazendo para aquilo que eu comentei, que eu abordo isso em palestras de inclusão, eu busco trazer essa questão da inclusão, porque não adianta, eu penso que não adianta nós falarmos sobre incluir se eu não sentir como é incluir e ser excluído. Sim. Então eu abordo isso. Todos nós já fomos excluídos de alguma forma em algum momento da vida. Sim. Então é gostoso? Não é. Não é. É legal você ter os olhos das pessoas para você, ou palavras mesmo, de que você não é capaz? Não. Talvez você não consiga fazer algo da mesma maneira que eu faço, mas você pode fazer de uma maneira diferente, ainda que seja diferente. Então, o que pesa essa questão da deficiência é isso, porque as pessoas vão olhar para os nossos filhos como se eles fossem incapazes. Ou, em alguns casos, falando do autismo, que temos, né, os níveis de suporte de autismo, então alguns que entram aí no nível 1, alguns têm superdotação, mas isso não é regra. E aí eu ouço muito, ele é autista. Mas você sabe que eles são muito inteligentes, né? Até como se fosse uma recompensa. Ele é autista, mas ele é inteligente. Mas então outros autistas não vão ser inteligentes?
Então, é essa ramificação que tem o peso. Então, entender que o autismo, ele é um transtorno. Então, a criança, ela vai nascer com aquele transtorno. Então, ele já é parte dela. É igual o TDAH. A pessoa já nasce com aquilo. Então, faz parte ali do funcionamento fisiológico dela. Só que esses transtornos, eles trazem outras comorbidades. Sim. Que é isso que vai dificultando mais. Então, o autismo pode vir com deficiência intelectual. Aí tem a questão, né, do aprendizado, que vai interferir muito mais no aprendizado, numa condição de vida social, na questão da independência, mas não é o autismo que causa isso. Aí são comorbidades. E aí já vai entrando em outras vertentes de deficiência. Sim. E então é esse olhar. E aí trazendo para nós, que é sempre isso que eu abordo. Todos nós somos iguais? Não. Não. Que eu sempre brinco, falei, imagina se fosse, né? A gente olhar um pra cara do outro, né? É muito difícil você encontrar uma característica igual, né? Não é? Então, se nós não somos iguais, nós já temos que nos respeitar de alguma forma. Só que se eu não me conheço, se eu não sei características sobre mim, se eu não sei coisas positivas ou negativas sobre mim, eu não consigo ver com bons olhos o outro. Que aí trazendo para a questão do julgamento. O julgamento, ele não é meu, ele é do outro. Com certeza. Mesmo que ele esteja fazendo um julgamento sobre mim. O que é o julgamento? Normalmente, vou usar um exemplo aqui que é mais comum. Em qualquer fase da nossa vida, a gente teve, ou tem, ou vai ter alguma pessoa que você olha e fala, ai, não bateu, não vai, não vai. Muitas vezes você nem sabe direito o que é. Ou tem alguma coisa específica que ela faz que te incomoda, que te irrita. Aquela pessoa gosta de aparecer e tal, e te incomoda. Aquilo que te incomoda na outra pessoa é algo que você precisa melhorar. Com certeza. Esse é o espelho, né? É. Então, pode ser em situações diferentes, em áreas diferentes, mas o julgamento ele é muito mais sobre nós. Então, se eu me conheço, eu sei que eu vou ser diferente de você. Eu sei que eu vou ter gostos diferentes de você, que eu vou ter pensamentos diferentes de você. E para nós convivermos juntas, seja no ambiente de trabalho, vocês que trabalham juntas, né? Tem toda uma questão de divisão de tarefas, de forma de funcionar. Então, talvez uma é mais comunicativa, a outra não. Como que vocês fazem para que esse trabalho dê certo? Uma tem que incluir a outra. Com certeza. Então, uma tem que aceitar a deficiência da outra. Então, uma é mais rápida hoje, a outra já leva um tempo maior para executar as coisas. Todos temos, né, deficiência. Todos temos, porque a deficiência é o quê? Falta de algo. De algo. Então, todos nós temos falta de algo. Então, quando eu trago esse olhar para a inclusão de pessoas com deficiência, isso passa a ser diferente. Só que eu preciso querer também. Então, eu preciso trazer para a consciência isso. Então, qual é a diferença? Bom, eu posso não ter as mesmas dificuldades ou características que aquela pessoa, mas eu também tenho as minhas deficiências. Então, como que eu vou poder incluir ela? Porque eu gostaria de ser incluída. Então, eu penso que desta forma a gente consegue trazer um olhar diferente para a inclusão e para esse acolhimento. Porque aí envolve sempre isso. Então, quando uma mãe ela se sente mal por o filho ser deficiente, normalmente não vai ser por essa palavra deficiente, mas vai ser pela forma que ela veio, que isso foi levado a ela, pela forma que ela ouviu, pela forma que ela percebeu o ambiente. E aí não é só para uma mãe atípica, é para qualquer mãe, é para qualquer pessoa. Então, nós falamos muito da inclusão social para deficientes, mas se esse leque ele fosse aberto, eu acredito que as coisas mudariam. Uma coisa que esses dias eu estava até pesquisando, falei, não tem como mudar, será? A questão, porque eu sou assim, né? Eu quero pesquisar e ver, trazer novas percepções para as pessoas. Qual que é o símbolo da pessoa com deficiência? Quando a gente tem estacionamento para deficiente. Cadeirante. Normalmente é cadeirante. Cadeirante. Então, o que isso grava na mente das pessoas? Deficiência física.
Deficiência física. visível. Deficiência física. E o símbolo que foi refeito, ele é um símbolo onde ele é um círculo e uma pessoa mostrando que tem as suas diferenças e não é só um tipo de deficiência. Então, quando eu olho aquelas placas que tem, eu falo, nós São maioria ainda, né? poderíamos conseguir mudar. E Verdade. para isso teria que mudar a legislação. Sim. Mas eu acredito que se conseguisse mudar isso, faria uma grande diferença. Porque a pessoa ia olhar, ela não ia mais ver a pessoa cadeirante. Então aquilo ia começar a desassociar na mente dela que deficiência não é só uma pessoa que tem uma deficiência física. Porque influencia completamente quem tá vendo, né? Sim. Vai sempre associar. Exatamente, porque nós somos visuais. Então hoje tem o laço do autismo. Mas e se a pessoa não tá com o laço no cordão, no pescoço? É isso que eu ia te perguntar, porque um dos direitos é o colarzinho de identificação. Se você acha que isso influencia, se ajuda nessa questão do acolhimento, quando alguém olha e fala, nossa, ele tem autismo. Ajuda quando a pessoa sabe o que é. É todo um conjunto, É, né? é um conjunto. Não basta utilizar o cordão. Sim, então, por exemplo, lá em Cambuí, nós conseguimos aprovar a lei para ter essa preferência. Uhum. Porque embora já seja uma legislação, as pessoas não sabem Não porque o que está aplicam. registrado lá é o cadeirante. Uhum. Então, em poucos lugares tem Sim. o laço. Só que aí você vê a pessoa, e aí seria o laço ou o girassol. O cordão de girassol, que ele é o universal, vamos dizer assim. Então, se nem o de quebra-cabeça as pessoas conhecem, o de girassol, piorou. Menos ainda. Uhum. Né? Por que você tá com um cordão de girassol no pescoço? Então, não é só ter uma legislação, não é só ter uma obrigação. Os estabelecimentos, eles precisam ter orientação. É efetivação É desses efetivação, direitos, né? exatamente. Então, e aí parte de quem? Dos órgãos públicos. Doutora Andressa, você poderia explicar pra gente como é que faz pra tirar essa carteirinha? A carteirinha depende de município para município, mas normalmente no site da prefeitura ou comparecendo pessoalmente. Inclusive, na segunda-feira eu atendi um cliente que a criança estava utilizando o cordão, porque são poucas, né? São. Porque eu acho que é tão escasso o acesso à informação e a Uhum. possibilidade, e também porque tem municípios que não implementaram, né? Esse cordão. E isso também é uma coisa que nós, né, que estamos nesse meio, a gente fala, poxa, é uma lei federal Uhum. e ela ainda tem que Ou ser uma lei municipal, no sentido de os municípios acatam se quiserem. E aí, para tirar a carteirinha, né, para tirar a septeia, às vezes ainda é uma dificuldade. Uma burocracia Uma burocracia que já é uma lei. Sim. E aí você fala, tem a lei Romeu Mion. Tá, mas o meu município não faz porque ele não é obrigado a fazer. O que eu fico, assim, perplexa é em relação à educação e os professores de apoio na rede pública. A quantidade de famílias que desconhecem a obrigatoriedade. Sim. Porque os municípios, eles sempre vão alegar falta de recurso, Uhum. né? Inúmeros empecilhos para cumprir a lei. E as mães, as famílias, não têm dimensão de que judicialmente os municípios costumam Sim. cumprir de forma extremamente rápida Sim, isso. E a sim. diferença que faz também o professor de Sim, apoio no sim. desenvolvimento. Sim, então eles não sabem que tem Uhum. e também não sabem como buscar. E quando buscam, se tem uma negativa, muitas Deixa vezes pra lá. eles ficam à mercê de fato de aguardar o município cumprir. Eu percebo que os pais, em geral, eles têm muito medo. Uhum. Então, tem muita confusão. Entrando um pouquinho do direito, tem muita confusão. Eu recebo salário família. Se eu for receber o LOAS, eu perco Não. Então, tem esses medos, assim. E muitas pessoas deixam mesmo. Vai na prefeitura, não consegue, e aí fica com aquele receio, não sabe pra quem ir, onde vai. E ainda é realmente muito falho. Então, tudo é um conjunto. Tudo é um conjunto. Eu acho que tudo parte do diagnóstico, né? Sim. Então, eu acho que você poderia contar pra gente como foi o diagnóstico, o que você notou no Otton, Uhum. tá? Como foi esse diagnóstico e qual é o tratamento? O que você conduz hoje em dia com o Otton? A gente sabe que existe diferença na questão socioeconômica, a gente, Sim. né? Uhum. Até pra gente trazer a tua realidade e conseguir levar para uma situação socioeconômica mais baixa,
levando eles, porque hoje a gente tem tratamento que até mesmo a justiça busca no SUS, no qual o Otton passa e tem crianças que não vai passar, tá? Até mesmo por falta de buscar essa situação, Sim. tá? Então relata pra gente um pouquinho disso, como foi e como tem sido. Sim. Bom, eu não conhecia sobre autismo, já tinha tido contato, mas nunca pesquisei. E eu gosto de contar isso porque quando uma mulher engravida, nós idealizamos um filho. Então ali a gente começa a sonhar. Engravidou, você começa a sonhar. Você sonha com o quartinho, você vai montando tudo. E aí depois você começa a sonhar com a criança, né? Sim. Como que vai ser, com quem vai aparecer, o que vai ser quando crescer, o que você vai fazer, quais são os passeios que você vai fazer. Então, tudo isso começa a ser gerado. E aí vem os marcos de desenvolvimento. Então, eu sou aquela pessoa que quer saber de tudo. Pesquisa tudo. Tudo. Então, desde que eu soube que eu tava grávida, eu acompanhava ali aqueles aplicativos, tudo. E aí, depois que ele nasceu, a mesma coisa. Então, todo mês eu acompanhava, via se estava dentro do marco e tentava estimular ele dentro ali do que era esperado e tudo mais. Inclusive, te cortando, na carteirinha de vacinação. Sim, tem, exatamente. E essa carteirinha deve ser entregue para todas as mães e a grande maioria não tem, não acompanha. Não, mas também não, assim, eu não sei aqui. Por exemplo, eu não tenho a carteirinha. Quando o Otto nasceu, não tinha carteirinha no hospital. Ou seja, era um acompanhamento seu, né? Se eu tivesse aquela carteirinha, e olha que eu rodei, eu procurei, eu fui em posto de saúde, depois falei, ninguém tinha, não tem. Então eu até brinquei essa semana, falei, o Otto tem 5 anos, a carteirinha dele tá desfazendo já. É aquela que abre e fica grandona ainda. Isso, essa. E justamente naquela que é o livrinho, ali tem o DSM-5, que é as perguntas que os médicos vão se basear, de certa forma, ali, para entender se a criança entra como, tem uma propensão a ser ou não. Então, se for feito, né, acompanhado, lido, aquilo ali, dá para ter essa noção. E eu fui seguindo os marcos de desenvolvimento. Então, fui buscando vídeos, fui buscando várias coisas. E em lugar nenhum era falado algo sobre isso. E aí, depois que eu descobri, né, eu comecei... O Otto não falava. Aí eu lembro que eu levava ele no pediatra, assim, sistematicamente, bonitinha, todo mês. E ele demorou... Até que pra andar, não. Ele começou a andar com 1 ano e 3 meses. O ideal é 1 ano, a criança normalmente já tá andando. Mas a fala ainda não tinha. E todos os lugares que eu via, que eu lia, a criança pode até 2 anos falar, ela vai falar umas palavrinhas ou não. Então, querendo ou não, você tá buscando ali informações com pessoas capacitadas. Então, a gente acredita. E aí eu levei no pediatra. Quando ele começou a andar, aí nós percebemos, assim, uma falta de equilíbrio muito grande. Muito grande. E as perninhas dele, elas eram arqueadas. Então, ele andava, assim, meio que batendo os pezinhos e caía muito fácil. E quando ele foi pegando mais velocidade, mais firmeza, quando ele tentava correr, ele caía. E depois começou a andar na ponta do pé. Então, essas coisas foram me chamando a atenção. E eu lembro que eu perguntei pro pediatra dele na época, não, é tudo normal, é porque ele tá aprendendo a andar agora, então isso vai fortalecer, depois vai voltar ao normal a perninha, porque era muito aberta. E o pezinho um pouquinho pra dentro. E aí passou, você vai e leva no pediatra, você confia. Mas alguma coisa dentro de mim começou a dizer que alguma coisa não estava certa. Mas o que era, eu não sabia. Só que era algo que não parava, sabe? Ele muito pequeno, 9 meses, ele escalava a janela. E ficava, e tinha uma janela de casa que tinha uma grade. Aí a gente pôs grade em todas as outras. E aí a sensação que nós tínhamos era o quê? Nossa, ele tá desenvolvendo rápido, tá ficando independente. E na verdade não, era o contrário. Era para ele não precisar de nós, não fazer contato visual conosco, ele tentava se virar sozinho. E aí, quando ele tinha 1 ano e 5 meses, aí essa sensação começou a ficar mais forte em mim. Eu lembro que um dia, era frio ainda, eu fiz mamadeira para ele, e eu deitei ele no meu colo e eu comecei a beijar, apertar ele. Ele se esquivando assim de mim, ele saiu do meu colo e deitou no piso da sala.
eu lembro que naquele dia, assim, mas eu senti uma dor tão grande. Porque pra mim aquilo não era normal, ele era um bebê. E aí eu lembro que eu fui perguntar pra educadora parental sobre isso. Ela falou, ela é a personalidade dele. Eu falei, com 9 meses? Sabe? Então, nada que as pessoas falavam, eu absorvia. Quietava Porque seu coração. eram profissionais, mas não aquietava meu coração. E aí, com 1 ano e 5, aí nós levamos no neuro. E foi bem no auge da pandemia, então a consulta foi online. E aí eu lembro que ele sentou no meu colo, e ele tava mamando, e ele com uma colher batendo na mamadeira. E ele sempre fazia aquilo. E aí o médico começou a perguntar, ele bate só na mamadeira ou ele faz outras coisas? Eu falei, não, ele bate em tudo. O tempo todo, ele pega alguma coisa e começa a bater nas coisas. E a gente achava que era natural. Ah, quantas palavras ele fala? Eu falei, nenhuma. Aí ele olhou, falou, com a idade que ele tem, ele tinha que falar no mínimo 20 palavras. Aí você fala, mas como assim? Todo mundo falava que era normal e tal. E aí ele foi trazendo outras questões. Então a fala era algo que eu não me preocupava. E aí começou a te E aí acender, ele trouxe, assim, muita preocupação. Porque 20 palavras ali, ele não falava nenhuma. Ah, como que ele busca alguma coisa? Falei, ou ele tenta buscar sozinho, ele escalava armário, ele puxava a cadeira, ele subia as gavetas, assim, ele escalava as gavetas. Ele começava a abrir as gavetas, fazia uma escada e subia na pia. Então, olha o perigo. Então, eu comecei a perceber isso que começou a me assustar. Que ele não tinha noção de perigo. Nenhuma. E quando ele ficava com medo, ele não chorava. Ele ria. E eu via que era um riso de nervoso. E ele não pedia ajuda nem nada. Então, era estranho, porque quando a criança tá com medo e chora, você corre ali. E ele não chorava, ele ria. Então, a impressão que dava era que ele gostava. Mas depois que eu fui observando mais, eu vi que era um choro de nervoso. Um choro de medo. Então, isso, assim, acendeu mais ainda. E aí, o médico começou a perguntar várias coisas. E à medida que ele ia perguntando, no meu coração, eu já falei, ele é autista. E aí, eu lembro que eu perguntei pra ele. Ele falou, vamos marcar uma consulta pra vocês virem aqui então. Aí explicou como é que ia ser por conta da pandemia. Traz brinquedo dele, porque eu não posso usar os que estão aqui. Porque eu quero ver como ele brinca e tudo mais. E o fato de estarmos na pandemia e ele ter marcado uma consulta pra semana seguinte... Já te deixou apreensiva. Isso pra mim também. Falei, se não fosse nada, não precisava ser agora. E aí fomos, levamos os brinquedos dele. E aí, enquanto a gente conversava, o médico foi falando, não, em nenhum momento ele veio aqui chamar vocês pra brincar. Ele veio trazer um brinquedo. E naquela idade ele já deveria fazer isso. E aí que as fichas começaram a cair. Quando eu saía de casa, ele não chorava, ele não ligava. Ele acordava de manhãzinha, eu tive que tirar ele do berço com 9 meses. Porque ele já tava dando de pular o berço. Eu coloquei cama no chão e aí ele ficava. Ele acordava, ele ficava assim 1 hora no quarto. Quietinho, brincando. Ele não conseguia abrir a porta, então se deixasse... Não tinha necessidade das pessoas perto. Não tinha necessidade. Então eu podia deixar ele brincando, fazer alguma outra coisa que ali, ó, ele ficava. Então aí todo mundo olhava como, nossa, como ele é bonzinho, né, quietinho. Eu também via assim. E aí eu fui saber que não, ele não tanto fazia se a gente estivesse ali ou não. Então aí as fichas foram caindo. E aí eu levei no médico, aí nesse momento eu entrei em negação. Porque aí algumas pessoas começaram a falar que não era, que era coisa da minha cabeça, que o médico que eu levei dava diagnóstico pra todo mundo. Aí sabe quando você começa a questionar então? E aí ele não apontava nada. Ele perguntou quando ele queria alguma coisa, se ele apontava, se ele pegava a gente pra buscar aquilo. Parece que foi num dia que a gente levou, 2 dias depois ele tava apontando alguma coisa. Só que não era o apontar funcional, mas só de eu ter visto ele apontar, falei, mas ele já tá apontando, então não é. E eu entrei em negação nisso. E aí eu ficava pensando assim, será que se eu levar em outro médico, o médico vai falar que não tem nada? E isso porque eu nem sabia com certeza ainda, porque aí tinha que fazer uma avaliação. E aí essa avaliação é um grande transtorno. Porque não tem essa avaliação pelo SUS, é uma avaliação neuropsicológica, então isso é muito confuso na cabeça das pessoas, que o diagnóstico de autismo, ele não tem exame. Eu lembro que na época ele fez tomografia, o médico pediu eletro, esses exames são para ver outras coisas. Para descartar. Para descartar outras coisas, mas não tem nada a ver com autismo.
E naquele momento até eu achei que era. Porque não foi explicado nada pra mim. E aí foi a saga da avaliação. Não é barata, é em torno de 2.500, dependendo do profissional, para fazer essa avaliação, porque ela é uma avaliação, assim, tem que ser por neuropsicólogo. E a avaliação, o diagnóstico, ele é comportamental, então ele é visual. Então, por isso que precisa dessa avaliação. Mas o laudo oficial, quem dá é o neuro. Então, a gente precisa de 2 profissionais para conseguir um documento. Por isso que a gente vê no SUS, né, pelo que a gente vê, uma dificuldade muito grande de fechar diagnóstico. Porque se fala de diagnóstico após os 2 anos, mas a gente sente que na rede pública que vem após os 7 anos, 8 anos, quando está alfabetizando. Exatamente, porque a escola começa a perceber. Isso. Porque por mais que as escolas ainda não estejam preparadas, a professora ela começa a perceber ali a diferenciação de uma criança do aprendizado e da outra. E então é algo que é muito desafiador. E aí você imagina, você acabou de receber um diagnóstico de algo que parece que caiu assim em cima de você, e eu senti assim. Eu não sabia onde eu ia procurar, eu não sabia nem que profissional que era. Aí você ouve TO, você fala, o que é isso? Eu nunca tinha escutado falar de TO, terapia ocupacional. Abro parêntese aqui para precisamos de mais profissionais desta área. Porque não acha. Então, isso dificulta tudo muito mais. E aí tem uma outra questão, que é muito focada em neuro. Não é só o neuro que pode dar o diagnóstico. Na verdade, qualquer médico pode dar um diagnóstico. E aí, isso também dói. Dói, dá raiva. Eu lembro que eu ficava com muita raiva. Uma vez eu levei no outro pediatra, bem nesse processo, e aí eu comentei que ele estava fazendo avaliação. E aí o médico já virou o pediatra e falou pra mim, mas o diagnóstico só depois de 3 anos. E eu já tinha pesquisado tudo, eu sabia que não. Que quanto antes, melhor. Com 6 meses já consegue ver características. Então dá pra fazer muito cedo, e quanto mais cedo, melhor. E aí eu lembro que esse pediatra falou isso pra mim, aí ele pegou o celular, abriu o DSM-5 e começou a me perguntar. Ele faz isso? Ele faz isso? Ele faz isso? Mas assim, numa rapidez que eu não conseguia nem processar a informação. Aí, do que eu respondi, ele falou, não deu, então não é. Tem o mínimo de sensibilidade, Zero. Eu nunca mais voltei lá. Com razão. Porque não teve, então tem tudo isso. Então, a mãe, a família, tá ali, começando a entender o diagnóstico, esse processo já é difícil. Porque quando descobre, seja na escola, seja alguma outra coisa, tem família que não aceita. Isso dificulta ainda mais. A exclusão começa dentro da própria família. Exato. Então, é um monte de coisas que acontece. Aí a gente tem que correr, buscar profissionais, que não sabemos quem é, aonde encontrar. Aí, nesse meio do processo, tem avaliação neuropsicológica para fazer, que fila de SUS nem tem fila, porque não tem no SUS. Então, ou corre particular, ou via convênio, mas que também é uma burocracia. Eu lembro que eu tentei pelo convênio na época, e eu ia ter que esperar 3, 4 meses, porque não tinha vaga. E aí eu fui indo, achei uma e consegui fazer particular. E aí você volta no médico para levar a avaliação, para ir fazer o diagnóstico. Então, o que nós percebemos, por exemplo, dentro da questão médica? Até nós fizemos... Esse mês todo, né, nós estamos trabalhando lá em Cambuí, a conscientização, então nós fizemos palestras e várias coisas. E aí, uma pediatra do Otto, a doutora Brenda, que é daqui de Bragança, ela foi. E ela tem especialização em neuropediatria. E aí ela contou isso pra nós. Que durante a faculdade de medicina são 6 anos, mais a especialização são mais 4. Então são quase 10 anos estudando. Ela disse que eles aprendem sobre autismo em uma fração, assim, coisa muito pequena. Ela disse que teve aula disso, coisa de 1 mês de aula, ainda muito superficial, e depois na especialização de coisas pontuais que ela via, assim, na prática. Você vê que é extremamente específico. Exato, né? Exatamente. E aí depois ela foi buscar, mas isso já formada. Porque o que ela disse? Que ela começou a ter demandas na pediatria. E aí ela foi buscar especialização.
Então, outros pediatras, outros médicos, eles podem dar o diagnóstico, e isso facilitaria demais. Mas não tem preparação. Só que eles não têm preparação e muitos têm medo. A gente sente muito esse medo. Eu lembro que uma neuro que eu levei o Otto, até para dar o laudo, porque então, são muitas informações que as famílias precisam. O laudo, ele não pode ser de qualquer jeito. Ele tem que ter hora, ele tem que ter que tipo de terapia, quantas horas de terapia, e às vezes o médico não quer dar. Porque não é ele que faz as terapias, só que quem assina, falando a quantidade de terapias, é ele. E muitas vezes, por buscarem convênios, gera questionamentos. Então eu lembro que essa médica, ela falou que ela não ia fazer. E aí você dá uma revolta, que você fala, mas eu preciso do documento dela. Tem que ser com CRM. E ela não vai fazer. Imagina na rede pública isso. Imagina na rede pública. E eu lembro que nisso, então às vezes é umas sacadas que a gente tem e você mesmo vai resolvendo os problemas. Falei, o que eu vou fazer então? Vou pedir para todos os profissionais me dar uma declaração de quantas horas de terapia o Otto precisa fazer. Aí fiz isso, marquei outra consulta, voltei com ela. Aí com todos os relatórios, aí ela fez o diagnóstico, o laudo, com todas as horas. E você conseguiu facilmente através do plano de saúde esses Inicialmente, nós tínhamos já um plano de saúde, mas era empresarial. E então, de empresa, que é o caso de muita gente, é muito complicado de usar, por conta de a maioria dos planos serem coparticipativos. Então, o desconto que ainda vai ter da família é muito alto e o sinistro da empresa que sobe demais, que a empresa pode até perder aquele contrato. Então, quando descobriu, nós não conseguimos. Então, era feito tudo particular, só que nós não conseguimos fazer a quantidade que era importante para ele naquela época. Porque cada sessão de terapia, vou colocar um valor muito mínimo, R$70. Então, R$70 da fono, R$70 da terapia ocupacional, a psicóloga, né, o ABA, normalmente é todo dia. Alguns precisam de fisioterapia. Então, se você for contar isso toda semana para 4, 5 profissionais, não dá. E aí eu lembro que na época, o que nós fizemos? A gente pagava a fono, e esse médico que nós levamos, ele não quis fazer o pedido da TO de jeito nenhum. Porque ele falou que ele não precisava. Que era mais uma questão que a TO iria ensinar necessidades básicas, escovar o dente, amarrar o sapato e tal. E eu querendo, só que eu precisava do pedido dele. E ele não quis dar. E aí soou como se eu, ali na hora, mãe, foi muito claro isso. Então, a segunda consulta com esse médico, eu saí de lá, assim, extremamente... não fui acolhida, então aquilo me gerou um peso. Porque como eu fiquei pedindo para ele todas as terapias, porque eu já tinha conversado com uma outra mãe que tinha me passado. Então, as terapias mais comuns é fono, então a fonoterapia, a terapia ABA, que são feitas com psicólogo ou psicopedagogas, mas que tem que ter especialização na análise do comportamento. A terapia ocupacional, que ela vai trabalhar as questões sensoriais da criança, porque o autismo, ele é muito complexo, muito. Então, ele gera dificuldades motoras, que era o que o Otto tinha, alterações sensoriais, que aí as pessoas não entendem por que muitas vezes acha que ou o autista não gosta de barulho, ou não gosta de toque, e não entende como é que é essa dinâmica. Então, altera tudo. E aí, esse médico disse que ele não precisava, considerando a terapia ocupacional só apenas como necessidades básicas. E o que ele precisava era para alteração sensorial. E aí, nesse período, ele ficou sem a TO. Ele começou a fazer TO por minha conta. Porque eu não desisti, até deixei o nome dele em lista de espera. Quando apareceu a vaga, eu falei, agora eu me viro para conseguir um pedido. E na época, o convênio não liberou. Eles pagavam uma pequena parte, a outra parte a gente completava. E aí, como não dava para fazer a terapia paga do ABA todos os dias, eu passei a ser aplicadora. Então, eu comecei a estudar, a buscar, e aí o que nós combinamos? Eu aplicava 1 hora de terapia com ele todo dia, e sexta-feira a psicóloga ia na minha casa, ficava me vendo aplicar,
E ali ela me corrigia como que eu tinha que aplicar. Olha só. Então, no começo, nossa, pra mim foi uma empolgação. Que máximo, eu mesma vou aplicar e tal. Sério, eu achei que ia ser incrível. Aí foi passando um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu comecei a surtar. Porque eu não conseguia mais ser mãe. Que tudo que ele fazia eu já ficava... profissional, né? Eu já ficava, não pode, tá errado. Então eu não conseguia deixar ele fazer as coisas que ele queria fazer. Eu ficava ali o tempo todo tentando corrigir. E aí o que começou a pesar muito? As profissionais para aplicar, elas estudam quanto tempo para isso? E eu tinha estudado quanto tempo? Não, e outra, você tava com uma dor dentro de você. Exato. Então, né? assim, eu nem tinha estudado. O que eu fui conhecendo, eu fui Você aplicando. trouxe teu instinto materno e falou, agora eu vou cuidar do meu filho. E foi exatamente isso. E aí, essas frases, você é forte, você é guerreira, aí reforça que você tem que ser forte, que você vai conseguir, que você tem que vencer e você vai. Não, você estuda muito. Como eu ouvi isso? Você estuda muito, você vai dar conta. Deus não dá uma cruz pra quem não possa carregar. Esse dia eu falei no meu Instagram. Essa frase não é legal. Porque você não sabe o contexto da pessoa. Sim. Então, ela pode ser usada? Pode, mas você não sabe como aquela pessoa está internamente. Como ela está mentalmente. Então, eu entrei nesse movimento. De aplicar. E aí, eu fui ficando muito mal. Porque o que começou a pesar em mim? Eu comecei a aplicar, e aí a psicóloga vinha, fazia as correções e tudo mais. Aí, às vezes ouvia, levava no outro profissional e falava, nossa, mas ela deveria ter começado por tal parte. E aí você fica, mas agora tá certo ou não tá certo? Então tem muito isso de profissional também. E existe o jogo de ego com profissionais que é muito desafiador também. Sim. Sabe? Então, e aí nesse meio, eu aplicando, aí comecei a buscar um outro convênio, um convênio só pra ele. Aí fez o convênio, mas aí tinha que fazer o convênio. Aí é outro porém. Eu lembro que quando eu fiz, uma advogada me orientou a fazer um plano que não tivesse muita cobertura na minha cidade, ali na minha região, porque eu morava numa cidade pequena que não tinha nenhuma clínica. Então, muito provavelmente, eles iam me mandar para uma outra cidade. Então, para eu não ter que ficar fazendo esse translado, se eu conseguisse um plano que não tivesse muita abrangência, eu poderia escolher, teoricamente, aonde eu queria fazer as terapias. E como ele já estava fazendo, eu conseguiria que ele continuasse nessa mesma clínica. E assim aconteceu na época. Só que até esse processo, eu fui aplicando. E ele fazia a fono, aí tinha as minhas aplicações, ele fazia uma estimulação precoce na APAE, que era 30 minutos uma vez por semana. E aí você imagina para criança que só tem isso. A terapia ABA, ela envolve uma média de 20 horas semanais. Então é terapia todo dia. E essa terapia, ela é garantida judicialmente. Né? Então, é uma busca da dignidade humana, né? Uma busca de uma forma da pessoa ter o mínimo de sobrevivência. Sim. Andressa, explica pra gente como vem acontecendo nos processos com relação a essa inclusão da terapia ABA para as mães que não têm condições socioeconômicas, até mesmo a questão do plano de saúde, né? Porque os planos de saúde também têm que cobrir. Tem que nessa cobrir, situação. não pode limitar. E assim, eu acho que a maior dificuldade são as indicações médicas. Sim. Porque para você conseguir judicialmente qualquer pedido relacionado à área da saúde, você precisa da indicação médica. Mais uma vez, com a indicação médica, a SUS e plano de saúde são obrigados a cobrir e também não pode limitar o número de terapias, por exemplo. Sabemos que na prática isso não acontece, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa vai ter que buscar toda a questão burocrática e, se não der certo, ingressar com uma ação judicial. E é muito difícil, porque para você conseguir agendamento, vamos falar em SUS aí, as famílias de baixa renda, para você conseguir o agendamento, já é um tempo. Sim. Né? Só que eu vejo assim que no SUS não existe profissional capacitado para o autismo. Tem todo um contexto, assim, é bem difícil. Eu não conheço prefeituras que têm uma terapeuta ocupacional. Mas eles fornecem aqui
tem pra É a não que tem, deixar sem. exato. Só que aí não resolve. Não É, resolve. você não garante até que Não ponto isso resolve. vai contribuir para o desenvolvimento ou até atrasar, né? Sim. Fazer com que retroaja. Então é muito sério tudo Muito isso. sério. Sim. Né? Então, a questão da rede pública. Eu lembro que aí teve um período que nós saímos de uma clínica e tive que ir para outra. E aí eu fui para outra cidade. Então, eu pegava estrada quase todo dia. E as mães que não têm essa disponibilidade? Não é nem disponibilidade, né? Porque você abriu mão de você Exatamente, por completo exatamente. para se dedicar a isso. Mas eu digo, Questão financeira. precisa trabalhar ali de segunda a sexta Sim, numa empresa para sim. manter o. Então, né? é muito desafiador. E é assim, rede de apoio, a maioria fica sem. Até no sábado eu perguntei, falei, olha, acredito que não aconteceu com ninguém aqui. Ninguém perdeu amigo. As pessoas sumiram depois do diagnóstico, todo mundo riu. Lógico que perde, né? Eu falo, né? Tudo que traz desafio, tudo que traz uma questão de você ter que se doar um pouco mais, tem pessoas que Sim, dão e aí passinho pra trás. qual que é a justificativa, né, que eu até comentei lá. Falei, ninguém ficou mais sem convite para aniversário, café, não, né, e todo mundo ria. Qual que é a justificativa? Eu não sei como é que ele vai ficar, e, sabe? Aí, você deixa pra lá. Deixa que a mãe resolve, né? Tem alguém lá. Alguém vai fazer. Sabe? Então, acontece muitas coisas. Então, é falta, sim, de informação, é falta de consciência, mas eu vejo que é muito falta de olhar para si mesmo, de nos conhecermos. E aí, entrando na questão da maternidade, né? O quanto socialmente nós não fomos preparados emocionalmente, financeiramente, tendo uma educação nesse sentido. Então, a mãe, que na grande maioria não vai ter assim um autoconhecimento desenvolvido, né? Hoje, quando fala eu que trabalho com autoconhecimento, ainda é muito complexo. Tem gente até que julga fala, você vai pegar uma autoajuda? Isso. Então você precisa disso pra quê? Porque Exato, é tudo besteira. Então tem tudo isso. Ai, qual que é o autoajuda? Qual é o problema? Já tá falando autoajuda. Então eu mesma consigo me ajudar. E essa autoajuda não é nem eu preciso me ajudar. Porque à medida que eu vou buscando o autoconhecimento, eu vou conseguindo me resolver comigo mesma. Então, no momento de crise, de estresse ali da criança, você vai se desestabilizar junto? O que acontece? O que acontece? Muito, o que acontece? E aí, olhando para isso, na criação dessa criança, se essa mãe não tem um emocional estabelecido, estabelecido eu não gosto de usar porque é uma constante. Então, nunca vai ser 100%. E o autoconhecimento também nunca vai ser 100%. Mas se não tem um autocontrole que vem da inteligência emocional, no dia a dia, como é que vai ser a criação dessa criança também? Então, eu fui trazendo muito isso para a minha vida. Então, como que eu, nesse período, né, do diagnóstico, falando dessa coisa do cuidado com a mãe, que foi o que eu compartilhei lá, eu mergulhei tanto nele, que eu trabalhava. Na época eu era diretora da Mary Kay, então eu trabalhava com autocuidado, com beleza, e eu sempre gostei de me arrumar. Então, aonde eu ia, eu tava maquiada, então todo mundo sempre me via o quê? Bonita. E eu também via que eu tava super autocuidada. Mas eu entrei tanto nessa questão mental de ter que resolver, de ter que aplicar. E aí a culpa começou a tomar conta em que sentido? O peso, né, da responsabilidade. Chegou uma hora que eu comecei a olhar assim, eu não sou terapeuta. E se eu estiver aplicando errado? Quanto tempo elas estudaram para fazer o que elas fazem? Eu não estudei nada comparado às profissionais. Então isso foi trazendo um peso para mim. Uma responsabilidade, né? E a minha relação com ele também, né? Com o meu filho foi ficando ali, que não era mais a mãe, eu não conseguia ser mãe. Então tudo eu pensava em coisas para ele, tudo brinquedo que desse para aplicar alguma terapia. Só que eu entrei nesse ciclo assim, foi me fazendo muito mal. Eu lembro que a minha psicóloga falou para mim, ela falou assim, você cuida de todo mundo, mas você não tá cuidando de você. Você ensina as mulheres a trabalhar autoestima e tudo mais, você não tá fazendo isso pra você. Eu lembro que eu falei, claro que eu tô.
Falei, eu acordo, me arrumo, eu passo maquiagem. Não é sobre isso. Exatamente. Não é. Exatamente. Aí eu lembro que ela olhou assim pra mim, você não tem vergonha? Cara, nem treme, né? Ela falou isso pra mim, você não tem vergonha? Você tá se ouvindo? Ela falou, era que horas que você para pra descansar? Pra ficar sem fazer nada. Eu falei, não consigo. Aí entra perfil, realmente, eu tenho dificuldade de ficar De parada, acelerar, né? É, somos duas. Eu tenho 3. dificuldade. Mas sabe aquele desacelerar? Então aquilo, Que é ela necessário, foi né? trazendo tanto aquilo pra mim. E aí qual era o que eu falava? Que a desculpa a gente tem, né? Você não vai fazer uma academia? Não, não posso agora. Porque financeiramente não dá, não tenho tempo. E as terapias dele, porque eu preciso trabalhar. Então, aí tinha tudo isso. Eu tinha horário flexível, mas uma hora que eu deixasse de trabalhar, eu pensava, nossa, vai fazer falta porque eu tenho que trabalhar. Então, sabe a resistência? E olha que eu já buscava autoconhecimento há muito tempo. E nessa época foi quando também eu comecei a entender que era pra eu sair da Mary Kay. Que era algo que eu amava fazer muito. E que eu não imaginava que eu fosse sair. Então, nesse processo, eu já estava transicionando também para o autoconhecimento. Só que antes de passar de uma vez, eu falo que em 2021 eu fui esfolada. Para eu ter que olhar para dentro de mim. Eu lembro que chegou um período que eu realmente olhei para mim e falei, eu não sei quem eu sou. Porque ali eu tava sendo a mãe forte, a mãe guerreira. Então, trouxe aquela capa da mãe atípica. Já queria ajudar todo mundo, porque eu sou assim. A empreendedora, mas não tinha mulher. E era sempre para os outros, né? Era sempre Nunca para os por outros. você. E aí eu lembro que quando entrou nesse processo de sair da Mary Kay, eu entrei em parafuso. Porque o que mais estava doendo era, mas aí eu vou ser o quê? Porque eu sou a Layara, diretora Mary Kay. Então, foram processos ali que aconteceram para eu entender que se tirasse aquele título, não sobrava nada de mim. Porque eu me tornei o que eu fazia. E eu não sabia quem eu era. Então eu precisei descobrir quem eu era. E aí foi nesse processo de autoconhecimento. Então, e ali me despertou assim, quantas mães não passam por isso também? E eu ouvia muito de clientes, você vai ver, a hora que você tiver filho, você acha que você vai andar assim? Elas deixavam de comprar pra elas, porque tinha que comprar alguma coisa pro filho, e eu não tinha filho, então... E não, nem são mães atípicas, né? Exato, as mães em geral, as mães em geral. E aí nisso caiu essa ficha, sabe? Nossa, quantas mães passam por isso? E ali começou todo esse movimento. E é constante, porque o Otto continua sendo meu filho. Então, vez ou outra, a gente cai nesse ciclo de novo. Então, por isso que eu falo que é uma constante desenvolvimento, né? Um constante desenvolvimento e autoconhecimento. Para buscar equilíbrio emocional, né? A criança tem crise, como é que você faz na crise? Dá vontade de chorar junto? Dá. Já aconteceu de depois que passar eu chorar? Já aconteceu, mas e na hora? Isso acontece perto de alguém? Então, são muitas coisas que aí gera esse esquecimento. E isso não é só da mãe atípica, é da mãe. Da mãe, em geral, isso acontece. Então, aí eu falo que os ambientes, eles vão ajudar. Muito. Como que a gente é chamado na escola? Vai no pediatra, como que o pediatra chama a mãe? Mãe. Mãe. Aí você vai na escola, mãezinha. Mãezinha. Aí você vai ensinar onde? Ô mãe. Então ali tá tudo bem. Só que automaticamente você vai perdendo sua identidade. Você ser mãe faz parte de quem você é. Mas existe uma mulher ali. É que nós temos muitas personas, né? Sim, Tem você no põe trabalho, você persona dentro nisso, de né? casa, você como esposa, você como amiga. Só que normalmente a mulher morre. A mulher, ainda mais a mulher que quer lutar pelo seu espaço, ela acaba sendo a mulher empreendedora. Então, o empreendedora vem antes da mulher. Isso. A mãe vem antes da mulher. Então, assim, é difícil a gente vivenciar a mulher que existe dentro da gente. Exatamente. Então, eu vivi isso. E aí, eu fui entendendo que... Eu lembro que aí, entrando nessa questão de persona, né? Você vai escolher um público pra você trabalhar. Aí, todo mundo falava pra mim que eu tinha que escolher um. Que era mulher, mas era mulher o quê?
mulher. Aquilo me dava... Nossa, tirava a minha paz. Porque eu falava, eu sou essas mulheres. Eu sou mulher, eu sou mãe, sou empreendedora e sou mulher. Só que é isso que você falou. Caracteriza... ela é mulher, mas é mulher alguma coisa. E esse outra coisa é mais importante. Sim. Então, as necessidades dela como pessoa, Não. esquece. Fica pra lá. Então, como a sociedade olha pra isso? Se é uma mãe que às vezes não consegue, tem que trabalhar, não consegue levar o filho pra terapia. Aí ela é julgada de alguma forma por isso. Aí, se ela não trabalha Pra pra cuidar, Ela é ela é julgada julgada. por isso. Aí ela não trabalha e ela não consegue dar conta da casa. Mas você ficou o dia inteiro aqui? O que você fez? Então, olha quanto julgamento a gente tem que dar conta. É igual você falou das crises, né? O que a gente vivencia é que vocês passam, né, momentos de crise que causa estresse. Por exemplo, eu segurei a crise do meu filho, mas depois eu chorei, E quem segurou a sua? né? Só que muitas vezes tem muitas mães que passam noites segurando a crise do filho e ela pode ter um ataque na rua. Tipo, ficou brava com o filho na rua. E ela é julgada por aquele único momento Sim. que ela perdeu Sim. um pouco a cabeça. A paciência. A paciência. E ela é julgada por isso. Ela é julgada por isso, mas ela se julga por isso. E ela se, eu falo e ela por se mim. culpa. Eu falo por mim. Tive vários períodos assim, do Otto tá muito desregulado. Eu acabo usando esse termo, assim. Então, fica muito irritado. E aí, ele começa, às vezes, fica irritado por alguma coisa. Normalmente, o que desencadeia essas crises dele é a frustração. Então, eu não consegui fazer alguma coisa. E começa, assim, com o choro normal, no caso dele. E aquilo vai intensificando, que você percebe, assim, que ele já não sabe nem por que ele tá chorando mais, ele já não lembra mais. Ele grita por ajuda, você chega perto, ele começa a chutar. E aí, você não tem muito o que fazer ali. Você fica ali, e aí você imagina isso acontecendo 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Então, pra você não perder a paciência, não gritar, não bater, você tem que realmente ter... E a sociedade não ensina isso. Tem que porque se autoajudar, todo né? mundo né, apanhou, porque que não vai apanhar e não vai acontecer nada, né? Então, isso gera muita coisa. Eu tive burnout materno. E aí você fala, nossa, mas né, você tem autoconhecimento, sim. Então, imagina... Mas eu fico Imagina quem imaginando não tem. o que você passou pra adquirir isso, né? Pra ser da forma que é hoje. Não foi de uma hora pra Não, outra. anos. Tem no mínimo 20 anos que processos estão acontecendo. Tempo. E o dia que eu vi essa coisa do burnout materno, na hora, assim, falei, como assim? Tô com burnout no meu filho? Não existe isso, Traz né? peso. Sim. Traz peso isso. Eu até falei no sábado lá pras mães. Falei, tem coisas que a gente sente em relação à maternidade, mas a gente não tem coragem de falar. Porque não é socialmente aceitável. Não. Aí eu fui trazendo pra ela. Falei, você fica cansada de uma amiga? Falei, tem alguém que você ama muito, mas que você dá conta de ficar com ela 2 dias e não mais? Aí todo mundo, sim. E fui dando exemplos assim. Eu falei, você não se sente cansada do seu filho? Aí todo mundo olha assim. Eu falei, pode falar. Só que não é bonito de se falar isso. Mas é verdade. Aí dentro de casa você fica assim, ai, podia dormir. Podia tanto dormir. Você tá exausta. Tem dia que você não vê a hora do filho dormir. E isso é qualquer mãe. Qualquer mãe. Então tem coisa que não é socialmente aceitável. Então a gente se cala. Você traz aquilo pra você. E aí isso é uma forma de autocuidado. É você poder se expressar. Só que também qual é o nível que eu vou me expressar? Como só uma reclamação? Ou como um desabafo? Ou como, olha, eu preciso aqui desabafar, conversar e vou ficar bem depois. Então tudo isso vai ter essa questão do emocional, do se conhecer. E aí tem pessoas que vai ver um desabafo como uma reclamação. Então é você ter que buscar as pessoas certas, eu falei disso também. A responsabilidade de ter uma rede de apoio, de criar uma rede de apoio se você não tem, é nossa. Ah, mas eu não sei, eu não conheço ninguém. A responsabilidade é nossa. É difícil, às vezes, você buscar alguém, encontrar alguém que vai te acolher. Mas a gente tem que não desistir também, porque quem precisa?
sou eu. Então não adianta ficar esperando o outro fazer, Verdade. porque talvez ele não vai fazer. Então são muitas questões, né, quando fala de acolhimento de uma mãe atípica, o que diferencia é que é uma rotina assim, ó, exaustiva. E não é só pra mãe, pra criança também. Pra criança também. Então é uma rotina muito cheia de compromisso, muita terapia, e vai pra cá, e entra no carro, e sai, e volta. E então essa demanda é muito mais pesada, gera muito mais peso. Porque se uma mãe tem todas as responsabilidades, né, cuidar da casa, do filho, trabalha fora, a mãe atípica ainda tem as questões de terapia. E as terapias, elas continuam em casa. Então, muitas vezes, os profissionais eles vão orientar a gente a algumas coisas. E aí você vai ter que dar continuidade em casa. Sim. Então, rotina, coisas visuais. Então, tudo isso gera esforço. É material que você tem que criar, que você tem que comprar, que você tem que fazer. Bom, pessoal, acho que é um assunto tão complexo que a gente ficaria aqui 20 horas, 40 horas conversando e Sim. não conseguiríamos exaurir ele, né? Para finalizar, eu queria que a Andressa passasse pra gente os direitos que tem. Eu acho que é muito importante essa voz que a Layara tá trazendo, até o Instituto Te Acolha, também as mentorias que ela traz, tanto para a mulher, né? Isso é uma voz, é uma rede de apoio, né? Sim. Você acaba criando aí uma rede de apoio e a mulher precisa disso, né? Nem só a mãe atípica, mas as mães, as empreendedoras, as mulheres em si, a gente precisa de voz ainda. Eu falo que o movimento da mulher vem trazendo força, mas ainda falta muita coisa. Sim. Muita coisa pra gente estar num cenário confortável. Sim, sim. Né? E nós precisamos de ambientes seguros. E isso é uma coisa que eu prezo muito em tudo que eu faço. E quando tem coisas coletivas, isso é comprovado cientificamente que gera mais transformação, porque gera identificação. E você saber que você pode compartilhar algo que ninguém vai te julgar, então o café é isso, as minhas mentorias são isso. Porque se eu vou num lugar que eu vou ficar, mas se eu falar isso, eu já não vou nem falar. Então falta muito isso, então eu prezo por isso. Então todos os meus ambientes, né, nesse sentido, eu sempre falo, olha, aqui é um lugar seguro, é um lugar de acolhimento, onde você pode ser você. Ia falar, rede social é assim, né? Hoje o mundo deu voz a muita gente. Para todo mundo, e para muita gente que não sabe o que está falando. Isso. Então acho que a gente tem que usar esse meio de comunicação para levar informação, né? Hoje a gente tem toda essa questão de estar hoje aqui conversando, passando informação, mas será que essa informação vai chegar lá naquela casa daquela pessoa bem carente, que é a que mais precisa? Então acho que a gente fizer uma corrente do bem aí de informação, talvez essas pessoas consigam chegar até o teu instituto, consiga chegar até nós para buscar um direito, né? Nós que eu tô falando, todos os advogados, para buscar os seus direitos, não se acomodar com um não, saber que o não é comum, é porque é tão comum o não na vida delas, que aceitar mais um não, tá tudo bem. Sim. E não tá, gente, não tá tudo bem. A gente tem que correr atrás, né? Então eu falo que esses meios de comunicação servem para isso, para alertar, para levar conhecimento para quem não tem. Exatamente. Né? E essa troca, né? O partilhar histórias. Compartilhar histórias. Andressa, passa pra gente o que as mães autistas podem correr atrás, quais são os principais direitos? São bastantes, vou falar alguns que eu acho importantes, você também que está por dentro. Carteirinha de identificação, eu acho muito importante, questão de fila preferencial, até estacionamento, cartão. Sim. Na educação, acho que a gente pode falar do professor de apoio, né? Hoje, o entendimento é de que esse professor de apoio, específico para o autista, ele não é exclusivo para um, né? São em pequenos grupos. Existe também a questão do transporte. Já aconteceu casos de uma mãe residir num município que só tinha uma escola daquela faixa etária. E a criança ela não se adaptou na escola, estava sofrendo muito e ela precisava ser transferida para o município vizinho. Mas adivinha? Não queriam fornecer professor de apoio, não queriam fornecer o transporte. Conseguimos os dois, o transporte de um município para outro, mesmo ela residindo no município A, transferimos para o município B, com o professor de apoio, esse transporte gratuito, e assim, faz mais de 2 anos. Educação,
Saúde, as terapias, elas não podem ser limitadas. Negligenciadas, né? Vamos falar assim. O plano de saúde não pode limitar. No SUS tem direito às terapias. A maior dificuldade é o laudo médico. Temos isenção de IPVA, desconto em passagem aérea, desconto de energia elétrica para famílias de baixa renda. Então, assim, tem uma gama muito grande de direitos e, de fato, só entendendo, né? Porque, por exemplo, a energia elétrica, o desconto, ela é para família de baixa renda. Né? Então vai depender de fato ali, de acordo com cada família. E tem o previdenciário, né? Que é o BPC Loas aí, que é a... Até a Layara trouxe uma questão bem interessante. Gente, pode sim receber Bolsa Família junto com o Loas, o deficiente. Né? E foi muito importante a fala da Layara no início, porque assim, muita gente tem em mente que meu filho é autista, eu tenho direito. Nem sempre é assim. Tem que passar pela perícia médica do INSS. Tá? E tem que ser uma família baixa renda. O baixa renda para o INSS, a gente fala de acordo com 1/4 do salário mínimo. Então, uma família de 4 pessoas vivendo com um único salário mínimo. Mas a justiça já flexibilizou isso. Sim. Então, ela traz uma condição de miserabilidade. Aquela família que passa muita dificuldade financeira, ela tem sim o direito de receber um benefício. E se não é porque um da família recebe que o outro não vai poder receber. Então, eu posso ter uma família, como a gente já teve casos de uma única família, 5 pessoas necessitando do BPC, que é o amparo assistencial deficiente, e não contabiliza. O benefício de um não vai contabilizar na renda per capita do benefício do outro. É bem isso, a história da Layara é uma história que ela mostra muita resiliência. Eu falo que eu sou uma longa história, até tatuei isso, e é verdade. Então você vê que ela mesmo, né, se formou terapeuta no decorrer desse tempo, porque ela queria ir, lógico, encontrar o bem-estar do filho. E de acordo com o que ela trouxe pra gente, é o que acho que a gente tem que vivenciar. Não se aquiete, não deixe que a vida, Os nãos, né, te parem. Né? Não só os nãos pros filhos, né, pros direitos. Pra mulher também. Mas pra si mesma, porque dizemos sim e não todos os dias. Sim. Só que muitas vezes quando a gente diz sim pro outro, é não pra nós. É verdade. Temos que escolher os nãos que devem ser aceitos. Layara, muito obrigada, tá? Foi linda a sua história, né? Linda é você também, né? Com toda a sua história, com tudo que você faz para ajudar a sociedade, as mulheres. Né? Vamos estar presentes no próximo café. Com certeza. Em breve já irei lançar a próxima data. Já estava com vontade de conhecer, ouvindo assim você falando, isso aumentou ainda mais. Algumas pessoas ainda falam palestra, né, do café, mas ele não é palestra. Dá pra perceber que é um encontro não de fato, é um encontro mesmo, ali acontece ferramentas de destraves mesmo, pelas minhas formações, então não é um momento onde você vai só conversar, não. Você realmente sai dali toda mexida. Vai ter bastante troca. Vai. Vários insights. Mas é isso, a gente pede pro pessoal curtir, comentar e deixar também pros próximos episódios o que vocês sentem necessidade que a gente traga aqui histórias e também compartilhando aí com a lei o que a gente pode ajudar para a sociedade. E é isso. Layara, obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Sua história, reitero as palavras da Luísa, é linda. Você é uma mulher admirável. Espero poder conhecer um pouquinho mais e aprender também com você no café. Com certeza estarei presente. Vai ser muito bom ter vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, pode me seguir lá, vai ver um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho do Otto. Eu falo que o Otto é famoso. Desde antes de nascer, todo mundo já conhecia ele. E é isso, eu entendi que era isso. É uma frase que eu falei muito tempo e isso é muito real, né? Todas nós temos uma história de vida. E nem toda história é linda. Hoje, olhando pra minha história, ela pode ser linda porque parece superação, né, de muitas coisas. Mas não é. A gente sabe que não é. E algo que vem muito forte pra mim é o que eu vou fazer com o que a vida fez comigo. Mas é linda porque traz aprendizado. Sim. E motiva. Então é isso que eu quero trazer para as pessoas, né? Independente do que a vida fez com ela decide o que ela vai fazer com isso. Isso. Então ela decide se ela vai ajudar, ela decide se ela
não vai, se ela Você vai ser uma ressignificou, pessoa né? amargurada. Você ressignificou. Então é isso. Obrigada, foi muito bom. obrigada. Obrigada a você.